Bom dia, bom dia. Bom dia, estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Vamos começar nosso Make com Prosa. Essa semana quem tava aqui ao vivo acompanhou a gente falar muito sobre saúde intestinal. E há pedidos. Vamos continuar o assunto. Só que agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o estômago. Então a gente tava falando muito sobre o intestino. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estômago. Bom dia. Então bora nós. Essa semana a gente abordou sobre um bom funcionamento do intestino. Falamos sobre o intestino como nosso primeiro cérebro. A relação do intestino com o nosso humor, com a nossa saúde, né? Inclusive falamos até de doenças autoimunes relacionadas com a saúde intestinal. E ontem falei bastante sobre como é ter um intestino saudável, formas corretas, posição correta de evacuar. Falamos sobre como é o aspecto normal de fezes, né? Como elas são formadas, enfim. Falamos de tudo isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre o estômago. O estômago, aquele órgão que tanta gente maltrata, que tanta gente não tem nem um pingo de pena dele. E aí, para começar a falar dele, eu vou contar uma historinha. Por quê? Porque é contando historinhas que vocês se identificam e vocês aprendem mais, tá? Então, a historinha é a seguinte. Existia essa pessoa, o João. O João era um menino saudável, não tinha nenhum sintoma, ele era saudável. Mas, de vez em quando, João sentia uma azia. Aí ele achava que a azia era quando ele comia tapioca. Toda vida que ele comia tapioca, ele tinha azia. E aí depois, o João começou a ter mais azia, mais quadro de empachamento. Às vezes ele sentia o alimento voltar. E aí nem era só mais com a tapioca. E aí, para aliviar esses sintomas, ele tomava ali uma magnésia bisurada, ou ele tomava um antiácido para poder melhorar aquele desconforto, né? Ele ia para um casamento, e aí ele bebia, ele comia, e aí ficava com aquele desconforto. Ele tomava ali um antiácido e melhorava, que era uma beleza. E aí resolvia lá o problema do estômago dele. Mas o João, ele era meio gaiatinho na alimentação. Gostava de vez em quando de comer suas frituras, tomava refrigerante, ingeria bebida alcoólica, não conseguia se livrar do açúcar e exagerava no café. João tomava muitos cafezinhos por dia. João acordava, tinha um café, no meio da manhã no trabalho era mais café, e depois do almoço era café, à tarde era mais café, e no final das contas João tomava pelo menos umas 5 xícaras de café ao dia. E João já estava para lá de Bagdá de sintomas desse intestino, ou desse estômago dele. De sentir essas azias, esses mal-estar, esse refluxo. De vez em quando tava tendo umas tosse chata. João começava a se deitar e começava a tossir. Rapaz, é refluxo. Vou procurar ali um médico porque estou com refluxo. Meu estômago não tá funcionando, né? Ele não tá dando conta. E aí eu vou procurar ali um médico pra ele tratar, porque eu tô só tossindo, tô dando esses pigarros, tô acumulando essas secreções aqui na garganta. Tô com essa sensação de queimação no peito, sinto a comida voltar, um gosto amargo na boca. Eu vou procurar ali um médico. Beleza, o João foi no médico. O médico pediu uns exames, fez uma endoscopia, disse, olha, você tá com gastrite. Tá com gastrite, isso é refluxo. Realmente vamos ter que tratar, certo? Fez o exame do H. pylori, tava negativo, mas poderia estar positivo.
Vamos tratar isso aqui, eu vou lhe dar um remedinho, certo? Que você vai melhorar disso aí, tá bom? Tá ótimo, maravilha. E aí o João foi pra casa usando um prazol da vida, um inibidor da bomba de prótons. Pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, qualquer medicamento que iniba a bomba de prótons, que impede que o teu estômago produza ácido clorídrico. E aí João começou a tomar, menino, que remedinho bom. Não senti mais azia, não senti mais refluxo. Pensa no negocinho bom, fiquei bom. E João seguiu a sua vida, comendo açúcar, bebendo álcool, não se alimentando bem, tomando refrigerante. E aí ele seguiu lá na sua vida achando que estava ótimo, feliz, satisfeito. Aí começou a ter um intestino que não funcionava, começou a ter uns podres que ninguém aguentava. Começou a ter uma má digestão, de se sentir mais empachado. Começou a perder massa muscular. Ele treina, não ganha nada de músculo. E aí a memória começou a falhar. Eu tô tendo umas falta de memória. Tô tendo umas câimbras. Estranho, tal. E aí ele decidiu entender o que estava acontecendo. Essa história, ela é uma história bem comum. E eu tô contando ela porque muita gente provavelmente vai se identificar. Essa é uma das histórias mais comuns que eu escuto lá no consultório. São pessoas que, por maus hábitos de vida, começam a ter quadros de sintomas gástricos como azia, queimação, refluxo, empachamento. E aí começa a tomar um prazol da vida que tira o ácido do estômago e a pessoa acha que resolveu o problema. E aí vamos entender agora isso. Teu estômago, ele precisa de ácido para digerir o que tu come. Então o normal é que aconteça assim, ó. Você come, o alimento passa. Quando chega lá no esfíncter, ele é uma portinha. O esfíncter é um negócio assim. O esfíncter é uma porta que comunica o esôfago ao estômago, certo? Imagina um balão, certo? Pega um balão. Tem um balão aqui embaixo e ele não tem a parte mais fininha dele, que é onde você bota a boca e enche. Pronto. Imagina que entre aquele lugarzinho que você bota a boca e enche e aquela abertura que faz a parte redonda, tem uma portinha que segura ali. Tu amarrou uma fita ali. Pronto. Aquilo ali é o esfíncter. Esfíncter esofagiano inferior. Aquele esfíncter, ele faz o quê? Ele fica fechadinho para que o que tem no estômago não volte pro esôfago, certo? E aí, quando você come, ele abre para passar o alimento e depois ele fecha. Isso é o normal. Só que, por alimentação ruim, com acidez em excesso na alimentação, com má mastigação, com alimentos como álcool, pimenta, refrigerante, tudo que fermenta muito, açúcar. Com esse tipo de alimentação, você produz muitos gases no estômago, ele distende o estômago, é como se o balão distendesse e ele, abre o esfíncter. Então, aquele esfíncter que tá aqui fechado, pela uma cordinha, como se fosse, ela não aguenta a pressão e ela, abre. E aquele conteúdo que tá no estômago reflui pro esôfago. Então, ter ácido no estômago é o normal. É normal ter ácido no estômago. O que não é normal? Não é normal que esse ácido reflua para o esôfago. Que é esse que eu falei pra vocês. É o cano que chega lá no estômago. Então, o problema não é ter ácido no estômago. O problema é ter ácido no esôfago. Que é por incompetência do esfíncter. Mas a incompetência do esfíncter não é por culpa do esfíncter. Na sua grande maioria, não são todos os casos, obviamente que existem as alterações anatômicas, mas na sua grande maioria é por um estilo de vida não adequado. É um paciente que está obeso, é sedentário, é totalmente inflamado, é estressado, toma um monte de café por dia, come pimenta, come fritura, come açúcar, toma refrigerante, ainda bebe leite. Aí esta pessoa, ela tá o quê? O esfíncter pensa assim com ele mesmo. Essa pessoa tá de brincadeira com a minha cara, né? Pô, toma. E ele abre o esfíncter. Tipo isso. Essa pessoa tá de brincadeira comendo desse jeito, né? Essa pessoa tá de brincadeira
brincadeira comigo, fazendo isso comigo. Logo eu que nasci com você e cuido de você desde que você nasceu, você tá aqui vindo me estragar. É uma puta de uma sacanagem, não é não? É. Aí ele fica pé da vida e diga, pô, toma. Pô, eu também não vou mais trabalhar, porque o meu trabalho é ficar fechadinho pra não dar sintoma. Aí tu vem e joga um monte de porcaria aqui dentro, pô, tá bom. Pô, eu também não vou trabalhar. Aí ele abre. Aí quando ele abre, essa analogia eu tô falando de brincadeira, tá, gente? Mas quando ele abre, ele relaxa, o conteúdo estomacal volta e você tem aquela sensação da queimação, da dor na garganta, da tosse, da vermelhidão na garganta, da rouquidão, do desconforto no peito, tudo isso, tá? E aí você tem lá os seus sintomas, e aí você pega e toma o quê? Um medicamento. Um inibidor da bomba de prótons. Você vai lá e simplesmente tira o ácido do teu estômago. Mas vamos ser racionais. O problema é o ácido que tá no teu estômago ou o problema é o ácido que refluiu para o esôfago? Quando você toma medicação para tirar o ácido do teu estômago, tu tá tirando algo que é fundamental para a nossa saúde. Entendam. O ácido no estômago, ele tá lá, não é à toa. Deus não disse assim, eu vou botar o ácido no teu estômago para te dar dor. Não. Deus botou o bendito ácido no teu estômago, que é para ele dar conta da digestão dos nossos alimentos, para ele absorver nutrientes. Então, o ácido clorídrico, ele tem como função digestão de proteínas. Então, para digerir proteínas, carne, peixe, frango, ovo, camarão, frutos do mar, para digerir proteínas, você precisa do ácido no estômago. Se você não tem ácido no estômago, você não vai digerir essas proteínas. E aí eu vou já chegar nas consequências, certo? E aí eu complemento. Por que que um delineador de um lado fica bom e do outro não fica? Essa é a questão. Sempre acontece isso. Aí, voltando. Pronto. Melhorou. Aí, beleza. Aí você vai lá. Aí as funções do ácido no estômago, certo? Digestão de proteína. Digerir as proteínas. Então, você come carne, peixe, frango, ovo, você precisa aqui do processo de digestão. Ele precisa do ácido, beleza. O ácido também é importante para a absorção de ferro e vitamina B12, principalmente. Então, se você quiser ter ferro, quer ter energia, quer produzir hemácia, hemoglobina, se você quiser que a sua tireoide funcione, se você quiser ter cabelo, pele e unha, você precisa de ferro. Se você quiser engravidar também, você precisa de ferro. Então, se você consome, toma um medicamento como esse, você vai fazer má absorção de ferro. Beleza? Beleza. Aí tá. Se você também tá tomando o remédiozinho que impede o ácido de ser produzido, você também não vai absorver vitamina B12. A vitamina B12, ela é importantíssima para o teu cérebro, principalmente, para as tuas hemácias, porque ela também pode dar anemia quando você tem deficiência. E ela ainda é importantíssima para a saúde reprodutiva. E por que eu tô puxando para esse gancho? Porque tem mulheres que estão se preparando para engravidar tomando omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, tá? Então, beleza. E aí, você tá lá, agora não absorve o ferro, não absorve a vitamina B12 e não digere as proteínas. Não consegue digerir proteína. Se você não digere proteína, o que vai acontecer com você? Você vai ter dificuldade de ganhar massa muscular. E as proteínas, elas vão chegar mal digeridas no teu intestino. E ontem eu falei sobre isso. Quando a proteína chega mal digerida no teu intestino, é igual deixar um pedaço de carne fora da geladeira vários dias. Ele vai apodrecer. E aquela carne vai apodrecer dentro de ti e você vai ficar podre. Não é podre só no sentido de fedendo. Mas imagina que tu vai produzir um monte de bactéria. Vai ter carne podre, vem urubu. Tu tem um monte ali de bactéria consumindo aquela carne podre. É a mesma coisa. Quando tu tem carne podre dentro de ti, porque tu não digeriu a carne, vai te estimular um monte de bactéria ruim a digerir aquela carne. E aí tu estimula que a tua microbiota intestinal seja ruim. Tu tenha mais bactérias patogênicas do que bactérias boas.
E aí a tua microbiota altera, que a microbiota são as bactérias do intestino. E aí você faz o que a gente chama de disbiose, que é a alteração da microbiota intestinal. E aí vai... E o ciclo continua, porque o estômago não é só estômago. Quando você toma um Prazol da vida, você não tá fazendo só tirar o ácido do estômago. Você tá prejudicando todo o seu intestino. E não só o intestino, seu cérebro, porque não diminui, porque não absorve vitamina B12. Seu sangue, porque não absorve ferro. Sua tireoide. As consequências são inúmeras. Por quê? Porque nós somos únicos, nós somos um só. Não dá pra separar estômago, cabeça, intestino, fígado, baço, coração, pulmão. Não dá pra separar, galera. É tudo junto, tá tudo interligado, tá? E aí, beleza. Aí, se não baixar tudo isso, você precisa também do ácido no estômago. Olha, não é possível. Eu comi ontem, foi no aniversário de criança ontem à noite. Eu comi 2 doces. Olha isso aqui. Eu comi um que era tipo um Oreo lá com chocolate. Maravilha. E eu comi um outro que era tipo um brigadeiro mais caseiro lá com tipo meio crocante. Bom dia. É tipo isso. É bom dia, você comeu açúcar e o seu corpo inflama. É o normal, né? É o normal da vida. Só não nota quem não quer. A pessoa chega toda acabada e ela acha que o problema é porque o hormônio dela tá alterado, ou porque ela tem que usar o Roacutan, ou porque ela tem que passar o ácido e ela não entende que é de dentro pra fora. Nosso corpo fala o tempo inteiro. Nosso corpo fala o tempo inteiro. Só não nota quem não quer. Aí, beleza. Aí, você não produz o ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico no estômago não só digere a proteína, mas ele avisa pro pâncreas que o pâncreas precisa liberar a enzima digestiva, que vai digerir os outros alimentos. As gorduras, por exemplo, tá? E vai terminar de digerir a carne também. Então, se você tira seu ácido do estômago, você inevitavelmente está atrapalhando completamente o seu processo de digestão. Tanto porque você não tem mais ácido para digerir, principalmente as proteínas, quanto esse ácido não estimula mais o pâncreas a trabalhar. Que o pâncreas produz as enzimas digestivas. E aí teu processo de digestão fica uma porcaria. Entendido? Então eu adoro essa analogia. Então é como se eu tivesse um vazamento numa torneira aqui na minha casa. Minha torneira tá pingando, tá vazando, tá dando problema. Aí, ao invés de eu resolver a torneira que tá pingando, eu mando desligar a geral de água do prédio, porque aí vai resolver minha torneira. É tipo isso, entende? É tipo isso. É como se eu quisesse resolver um problema de azia, empachamento ou má digestão, tirando o ácido. Pronto, eu vou tirar o ácido do estômago e vou resolver o problema. Como se esse fosse o problema. O problema não tá aí. O problema tá no mau funcionamento do teu esfíncter esofagiano inferior. E aí você precisa melhorar o quê? Hábitos de vida é a primeira coisa. Obviamente, existem outras coisas que a gente usa. Mas aqui com vocês, eu não posso estar falando de forma muito específica. Eu tenho que dar mais uma generalizada. Então, básico. Sair do sedentarismo, emagrecimento, obesidade é igual a refluxo, tá? Então, sair do sedentarismo, emagrecimento, alimentação, evitar tudo que fermenta. Então, por exemplo, eu falei pra vocês sobre leites e derivados, falei pra vocês sobre as leguminosas, que é feijão, grão de bico, lentilha. Muitas pessoas fermentam mais com isso e piora, dão mais refluxo, tá? Açúcar é uma coisa que é alimento pra bactéria. Então, se você tem as bactérias lá no teu estômago, você se alimenta do açúcar, o açúcar ele serve de alimento para essas bactérias. Elas fermentam mais, produzem mais gases e piora o refluxo. Açúcar vai piorar o refluxo. E carboidratos refinados também são açúcares, né? E aí muita gente acaba sentindo muito efeito colateral com alguns alimentos que são mais refinados, ou seja, que absorvem mais rapidamente, que aumenta a tua glicemia mais rápido. Certo? Aí, além de mudanças de hábitos que são básicos e que já resolve a maioria dos problemas, comer comida de verdade, parar de comer industrializado, sair do sedentarismo, evitar esses alimentos que eu falei pra vocês, vocês ainda podem tratar de outras formas. E aí, onde entra o profissional. Aí vai ter muitas coisas que podem ser utilizadas. Tem o aloe vera em gel, que é uma boa opção. Tem a betaína, que é o uso do ácido clorídrico, que por incrível que pareça, quanto menos ácido clorídrico, pior é o fechamento do esfíncter. Então, se tu tira um ácido clorídrico do teu estômago, como é o caso do uso da medicação, o teu esfíncter relaxa. Então, o refluxo faz aumentar, só que você não tem sintoma. Então, aumentar a betaína, HCl, que é o ácido clorídrico. Enzima digestiva pode ser utilizada, tá? Então, tem muita coisa que a gente pode utilizar, mas aí entra a individualidade.
qual é o caso de cada um. Porque aí tem que identificar exatamente qual é a causa, a grande causa, para tratar pela raiz do problema. Então, não adianta desligar a geral de água do prédio para consertar um vazamento na minha torneira. É só consertar o vazamento da torneira, tá bom? Não é para desligar tudo, porque a gente vai ter consequências em todas as partes do nosso corpo. Entendido? Obrigada. Entendido? Fechou? Por hoje? 8h10, 20 minutos de live. Eu tô estendendo. A ideia era fazer 10 minutos de live. Mas como eu falo muito, as lives estão ficando de 20 minutos. Ok? Beijos. Ácido alfa-lipoico, ele é um nutriente essencial para a nossa saúde mitocondrial. Não é pro intestino, ou se não é pro estômago, não é do ácido clorídrico não, tá? O ácido alfa-lipoico é importantíssimo para a nossa mitocôndria, tá? Aumenta a quelação de metais pesados, é detoxificante, aumenta a produção de antioxidantes, auxilia a nossa célula beta-pancreática na produção de insulina, então é excelente em pacientes com resistência à insulina, tem muitos benefícios. Ok? Mas não tem relação com essa parte que a gente tá falando agora. Beleza? Beijos!